Com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no Jornal Cidade Verde, além da Lívia Pessoa, que já está toda noite, o Tárcio Cruz. Boa noite, Lívia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Tárcio também. Boa noite, Tárcio. Bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite, Nádia, Lívia, amigo de casa. Uma satisfação enorme estar aqui conversando com todos no nosso Piauí. São comentaristas políticos da TV Cidade Verde no ano eleitoral. Esse tema é um tema que os teresinenses, o piauiense de uma forma geral, o brasileiro, se interessa muito, né? A campanha começou de fato a partir de hoje, dia 16 de agosto. E aqui na TV Cidade Verde, os teresinenses acompanharam o confronto de ideias, as propostas dos 9 candidatos à Prefeitura de Teresina no debate realizado hoje pelo Grupo Cidade Verde. Os candidatos avaliaram como positiva a discussão e os coordenadores de campanha já analisam o início desse movimento. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Lívia Pessoa. Olá, muito bom dia a todos vocês. Foram mais de 3 horas de debate que marcou o início oficial da campanha para as eleições de 2024. Os 9 candidatos a prefeito de Teresina apresentaram suas propostas e ideias, mediados pelo diretor de jornalismo e apresentador Joelson Jordani. Eu acho que foi importante para a cidade de Teresina, para o cidadão, para o eleitor, que no primeiro dia de campanha eleitoral teve a oportunidade de ouvir um pouco das propostas, dos projetos e das ideias. E foi interessante que a gente pudesse ter aqui esse momento e ver que os candidatos aproveitaram bem essa oportunidade para fazer esse confronto, para apresentar aquilo que pensaram para a cidade de Teresina. O debate foi dividido em 4 blocos, com 3 intervalos comerciais. Por ordem de sorteio, cada candidato já tinha sua posição definida no cenário. No primeiro bloco, cada candidato perguntou para outro, mediante sorteio de ambos, sobre um tema definido também por sorteio. Os temas foram saúde, educação, revitalização do centro, desenvolvimento econômico, transporte público, meio ambiente, limpeza urbana, cidadania e assistência social e esporte e lazer. Nos últimos 3 blocos, cada candidato teve a oportunidade de perguntar para outro com um tema livre. E, por fim, foi dado 1 minuto para que cada um fizesse as suas considerações finais, dando a largada oficial para o início da campanha em Teresina. É um momento rico da democracia, porque permite que de casa você assista como é que cada um está se comportando, o que ele diz, se realmente as propostas são factíveis, né? Então é um momento muito rico para que depois de escutar todo mundo, você forme um juízo de valor e escolha quem é o melhor para a cidade. Todos os debates eles deixam alguma coisa de positivo. E nós chamamos a população de Teresina a lutar e votar com o PCO. Esse é o grande convite que nós fazemos. E também nós colocamos que a eleição ela não muda a vida das pessoas por si só. É preciso que os trabalhadores lutem pelas suas reivindicações. Sempre é um momento muito especial a gente estar aqui trazendo as propostas, discutindo as propostas para Teresina. Também num momento especial, aniversário da cidade, 172 anos. Então é isso, trazendo as propostas, dialogando, mostrando a verdade e trazendo as pautas do povo periférico para cá, para a discussão. Extremamente importante o debate aqui da TV Cidade Verde, afiliada ao SBT, e dizer que foi bastante proveitoso, o palco da democracia foi confirmado, a imprensa, através da TV Cidade Verde, mais uma vez, exerceu a sua função social, fortaleceu a democracia aqui na capital do estado e deu isonomicamente oportunidade a todos os candidatos. Olha, a gente primeiro gostaria de agradecer o convite da TV Cidade Verde, né? A gente sabe que a eleição ela não parte de condições iguais entre os partidos, né? O nosso partido não tem tempo de TV e rádio de propaganda eleitoral gratuita, nós não temos fundo partidário, né? E temos hoje construído uma candidatura baseada nas lutas do nosso povo. Eu acho que foi um debate relativamente civilizado, acho que ajuda o teresinense, a teresinense a comparar, a discutir e a decidir. O voto deve ser com liberdade, consciente e, naturalmente,
naquela pessoa que você depositar confiança. Mas hoje no nosso debate nós podemos falar de algumas das nossas 197 propostas que elaboramos para a saúde, para a educação, para o transporte público, sempre mostrando que todas elas são possíveis de ser executadas com responsabilidade fiscal e respeito ao teresinense, à inteligência do teresinense, que nós não estamos inventando, mentindo, prometendo nada que não é possível ser feito. Para mostrar o que nós fizemos em 3 anos e meio, a cidade de Teresina, mais de 700 quilômetros de asfalto na zona urbana e na zona rural. Há outras acessibilidades, outros pormenores, aqui fomos fundo, 3 anos e meio. A gente pôde apresentar o programa, uma alternativa de fato real para a classe trabalhadora, para a juventude, né? Porque esse é o caminho. As candidaturas dos ricos estão aí, daqueles que sempre governaram com e para os milionários da cidade, né? E a nossa alternativa é para quem está da metade da pirâmide social para baixo, é para a classe trabalhadora, é para a juventude. Lívia e Tárcio, oportunidade sempre, pela tradição também que tem a TV Cidade Verde nas coberturas eleitorais, de oferecer aos teresinenses essa discussão entre os candidatos, avaliação que pode ser feita pelo eleitor, né? Quem tem a melhor proposta para determinado tema, quem avançou mais num bom discurso, quem traz uma realidade mais propositiva para aquele momento, né? Sem dúvida, Nádia. E alguns pontos foram centrais desse debate, e Bartolomeu até mostrava mais cedo a situação do transporte público, e muito se falou sobre o transporte público, mostrando alternativas, candidatos com alternativas diversas. Na questão política também se falou sobre bolsonarismo, se abordou temas mais complexos como o aborto e outras áreas. Então eu acho que foi um debate completo no âmbito das ideias. Também se tocou em bastidores políticos, candidatos criticando um ao vice do outro. Então eu acho que foi um debate completo, o primeiro debate da campanha eleitoral. Então isso dá mais liberdade aos candidatos para que possam abordar de forma mais profunda o seu plano de governo. Então acho que esse foi um tom muito forte do debate de hoje. Acho que esse, né, Lívia, um diferencial importante que o Tárcio traz, porque a partir de hoje a campanha está aberta, né? E os candidatos já poderiam, inclusive, se quisessem, pedir votos ali naquele momento. Você que estava nos bastidores lá do debate o tempo todo, Lívia, o que você pôde ver e analisar nos candidatos? Nádia, eu acho que concordo 100% com o Tárcio. Foi um debate muito esclarecedor, porque fez com que o eleitor, o telespectador, pudesse compreender todas as diretrizes ali que estavam sendo colocadas, inclusive para além das propostas, uma postura até política também. Então a gente viu algumas correções ali dos debates anteriores, das entrevistas anteriores, e algumas coisas que ainda estavam desalinhadas para alguns candidatos, alguns que estavam falando ali. E outra coisa que também a gente pôde observar nos bastidores, até conversava com o Tárcio ali na sala de redação, sobre a questão de pedir o voto, que como a gente marca esse dia 16 como o início dessa campanha, não foi tão comum como deveria ser e como era nas outras eleições, né? Que nas considerações finais sempre tem aquele momento em que o candidato ele fala o seu número, ele fala seu slogan, né? Ele coloca ali à disposição do eleitor a sua possibilidade de ser eleito. E a gente viu menos isso, viu mais argumentos muito embativos, argumentos de defesa também, né, de se colocar ali como a única opção possível, mas não lembrando o eleitor do número, né? Alguns estavam com adesivo, com a blusa, mas falar mesmo, alguns não falaram. Alguns usaram esses preciosos 30 segundos finais das suas considerações para anunciar o número, né, Lívia? Mas, de fato, alguns até nem economizaram no adesivo, de tão grande que parecia, mas a partir de agora é isso. A campanha na rua, os candidatos já podem pedir votos e as redes sociais, elas são também um ambiente muito importante. Desde a pré-campanha, a gente já via como era intensa a movimentação nas redes sociais dos pré-candidatos. Agora a campanha começando, já temos as movimentações iniciais, que daqui a pouco nós vamos falar. E a gente ouviu também os assessores dos candidatos, dos coordenadores de campanha de 2 candidatos à Prefeitura de Teresina. Nós vamos ouvir aí primeiro o coordenador da campanha do candidato Silvio Mendes, do União Brasil. A gente colocou tudo junto? Não, são 2 sonoros. Separados? Então vamos ouvir aí o Marco Antônio Aires. O Silvio está com uma participação muito boa na rede social, por sinal, a melhor participação está sendo a dele. Mas o Silvio é aquela pessoa tranquila
que faz aquilo que promete, que cumpre aquilo que promete e que vai fazer para Teresina uma cidade mais progressista, mais digitalizada e em outros tempos com a mesma sinceridade que ele sempre teve. Tá aí, o ambiente da rede social é um ambiente realmente muito disputado, né, pelos candidatos que buscam não só aliar a audiência, mas também o engajamento e tudo que é importante que a rede social traga como forma de divulgação das campanhas. A gente vai ouvir então agora o coordenador de comunicação do candidato Fábio Novo, Raimundo Filho. Campanha política se faz onde está o povo. E o povo, nos últimos pleitos, está nas redes sociais, né? Mas nada substitui o toque na mão, o conhecer. Então a campanha offline também vai ser forte. Obviamente, como há essa possibilidade de a gente ir também para o digital, a gente vai com qualidade, vai ouvindo as pessoas, vai no diálogo, como deve ser uma boa rede social, mas sem abrir mão do contato pessoal lá na localidade, no bairro, no povoado. Corpo a corpo que vai fazer a diferença, né, dos candidatos. É o olhar, é o toque na mão, é sentir a temperatura desses 45 dias de campanha. Sem dúvida, Nádia. E a gente está numa etapa que é a etapa de construção, né, do voto ainda, os candidatos tentando chegar até o eleitor, construindo uma imagem, construindo uma mensagem na cabeça do eleitor, e a rede social é fundamental para isso. Agora, quando chegar no dia 6 de outubro, não, aí é a etapa de concretização, por isso é tão importante aquela última semana, o corpo a corpo, a carreata, a visita ao mercado, que é essa fase, né, de concretização do voto para chegar até a urna. Só um detalhe interessante sobre as redes sociais, nós temos muitas mudanças, inteligência artificial, elementos sendo implementados nessa campanha, o que dá às redes sociais um poder ainda maior. Porém, esse corpo a corpo, esse aperto de mão, esse café no mercado, Nádia, há 4 anos atrás não tínhamos. Então, por isso essa eleição é diferente, né? Essa eleição tem esse elemento, tínhamos a pandemia. Era pandemia, né? Isso, todo mundo distante do eleitor, e foi uma eleição realmente... Era difícil até entregar um santinho, né? Um material gráfico, porque ninguém queria pegar. Ninguém queria pegar o santinho, Lívia Pessoa. E jogar álcool nem dava, né? Porque borrava. Mas eu tenho 2 pontos sobre as redes sociais que são importantes serem destacados. O primeiro, as mudanças que foram colocadas em cada candidato, no caso em específico, Silvio Mendes e Fábio Novo. Eu vejo que na campanha de Fábio Novo sendo colocada ali nas redes sociais, é uma réplica, né? É uma reprodução muito bem feita do que vem sido colocado, que veio sido trabalhado pela eleição de Rafael Fonteles. O boom de Rafael Fonteles, que era um perfil mais técnico, mais reservado, no início da campanha de 2022, foi muito ressignificado pelas redes sociais, que teve um apelo com a juventude muito grande, teve uma conversa, uma troca muito grande ali com aquele usuário das redes sociais. E Fábio Novo vem trabalhando isso também, nesse mesmo perfil, humanizando ali, falam que o case de sucesso é de João Campos, mas eu acredito que no caso do Piauí foi de Rafael Fonteles ali, de tentar trabalhar o político real e o político oficial. E já diferentemente vejo o Silvio Mendes mudando a estratégia que ele tinha em 2022 na campanha para governador. Ele tinha rede social, ele tinha ali a sua campanha, mas era mais tímida, era uma coisa mais institucional, que era o que era comum aqui na campanha eleitoral do nosso estado, do nosso país, antes dessa revolução digital. Agora ele acompanha esse ritmo de ter mais vídeos, ter ali um engajamento maior, ter uma presença maior nas redes sociais, porque afinal é a vitrine que é encontrada ali pelo eleitor para entender qual perfil ele vai acompanhar para o dia 6. Baseado nisso tudo, mais um embate envolvendo Silvio Mendes e o Partido dos Trabalhadores, mesmo embate que a gente viu nas eleições para o governo do estado. Então, vem ali toda aquela estratégia que foi lançada pelos estrategistas, publicitários, coordenadores de campanhas do candidato Silvio Mendes, e à época Rafael Fonteles, que no começo tinha um grande desafio que era de se tornar conhecido, né? As redes sociais acabaram ajudando muito isso. E o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, né, mudando de partido aí, né, vem com a União Brasil já desde a última eleição, na verdade, mas tentando se distanciar um pouco de outros partidos que estão na base dele, como o próprio Progressistas, pela ligação que tem aí com o bolsonarismo, mas também trazendo esse ritmo, né? Tentando trazer esse ritmo para as redes sociais, tentando ser mais, se movimentar mais e acompanhar mais toda a modernidade que envolve essa comunicação. Aqui em Teresina, Nádia, a gente tem um elemento importante
diferentemente da eleição estadual, que é um eleitorado mais instruído, né, que tem um nível acadêmico maior e que é mais inteirado com a rede social. Então, acho que por isso os candidatos apostam ainda mais na rede social aqui na capital. Tem a rede social do candidato e tem as redes sociais dos candidatos proporcionais que também vão interferir aí nas candidaturas majoritárias. Embora os especialistas estejam aqui, mas eu também escuto muito falar que os candidatos proporcionais vão pedir votos para eles. Sim. Então, é a sobrevivência política, né? Muitos estão apelando para isso mesmo. Peço para mim, aí para prefeito. Primeiro meu, depois do prefeito. Isso, porque corre o risco, né? Você está acompanhando ali algum candidato majoritário que não tem uma aceitação muito boa ou que não faz parte do viés político do qual você faz parte, e aí o eleitor vota em você, mas não vota no candidato proporcional, o candidato a vereador não vai perder o voto. Com certeza não. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina, aqui da TV Cidade Verde, contou com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, legendas ocultas, audiodescrição e a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais a Libras estiveram disponíveis para permitir que todos os teresinenses fossem incluídos no debate. Autodescrição, língua brasileira de sinais e legendas ocultas. Tudo isso à disposição da comunidade e das pessoas surdas simultaneamente. A TV Cidade Verde, mais uma vez, fez história, disponibilizando, durante um debate político, ferramentas de acessibilidade, permitindo que todos os telespectadores fossem incluídos num momento importante para a cidade. Muitas pessoas têm dificuldade de participar do processo porque o processo eleitoral não é pensado para quem necessita desse tipo de auxílio, né, desse tipo de acessibilidade. A Cidade Verde, ela cumpre o papel democrático quando colabora para que o cidadão, para que a cidadã possa compreender a mensagem dos candidatos. E o processo ou a implantação da audiodescrição no debate, num momento histórico como esse, garante que o maior número possível de pessoas possam participar desse processo da melhor forma possível. Promover a acessibilidade significa assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades. Pensando nisso, uma estrutura foi montada na emissora para permitir a atuação dos profissionais especializados em acessibilidade, atuando nos bastidores do debate. Advogada e consultora de audiodescrição, Camila destaca a importância da iniciativa. O meu papel é falar para as pessoas aqui dentro do estúdio, nosso roteirista e o nosso narrador, descritor, que o trabalho deles está indo a contento e que as pessoas em casa que não enxergam vão receber uma descrição de qualidade com os itens necessários para que eles possam entender e tomar uma decisão no processo democrático do nosso país, da votação de uma forma equânime e respeitando todas as informações que todo mundo tem direito. No estúdio, Arielle e Renata se revezaram, levando para o público em tempo real a língua de sinais. Nossa profissão, ela é a profissão do intérprete de Libras, no qual trabalhamos para poder estar mediando a comunicação. Vai ocorrer o debate de forma oral e as pessoas surdas que usam, se comunicam através da Libras, vão poder entender através do nosso trabalho. Nós vamos estar aqui interpretando simultaneamente tudo o que for falado de forma oral. Nós vamos estar passando para a comunidade surda em Libras. Muito bacana, necessário esse trabalho. Que bom, né? Que você que tem algum tipo de deficiência pôde acompanhar em todos os detalhes o debate de hoje. E ainda, sem partir para o próximo assunto, que a gente vai já voltar conversando aqui mais com a Lívia e com o Tárcio, mas pouco se falou no nome do ex-prefeito Firmino nesse debate de hoje, né? Muito pouco se citou, Silvio principalmente citou gestões passadas, né, em que ele era o prefeito, mas muito pouco, Nádia, uma observação interessante. Os alinhamentos federais também, principalmente quanto ao ministro Wellington Dias, o senador Ciro Nogueira, também eu esperava que se falasse mais sobre o presidente Lula. Então, eu acho que um primeiro momento de debate, primeiro de campanha, de muitos estudos, né? Muitos candidatos tentando entender a mensagem um do outro e todo mundo tentando perceber qual vai ser o melhor caminho. Bolsonaro, como a gente disse, foi citado em algumas perguntas, os candidatos evitando essa associação,
né? A gente trazia recentemente os dados, Bolsonaro foi uma das capitais que ele teve a pior votação, foi Teresina, uma das únicas capitais do Brasil onde o PT vence para presidente desde 2002. Então isso conta muito quando se evita falar e se associar ao bolsonarismo, mas acho que com o avançar da campanha, Firmino estará mais presente nas falas, né, nas propostas. Lembrando que a filha Bárbara do Firmino estava no debate nos bastidores também. Deputada Bárbara. Isso, e acredito também que foi muito pautado, né, no posicionamento de estratégias. Eu conversava com um dos candidatos do debate e ele me falou uma frase muito interessante que é de se pensar, né? Um debate você não necessariamente deve ganhar, mas você pode perder. Então, eu acho que tudo ali foi muito bem trabalhado num jogo de xadrez, né? Quais peças movimentar, o que falar e como se defender ali daqueles argumentos. E acredito que o símbolo, né, do 45, o símbolo de Firmino Filho, ele pesa muito no sentido positivo, né, por ter todo aquele legado político aqui em Teresina. Então, eu acho que eles estão entendendo como usar de uma forma mais coerente, já que o PSDB já não tem mais... Exato. E puxando um pouco o freio, justamente porque o legado do Firmino do 45 do PSDB é forte em Teresina e o PSDB está dividido. Parte do PSDB está com o Silvio, parte está com o Fábio Novo. Então, também fica meio difícil, né, para os candidatos colocarem isso, já que dentro do partido existe essa divisão. Já começou a campanha e à 00:13, o candidato Fábio Novo começou o adesivaço. Vou soltar as imagens enquanto os meninos comentam aqui. Cumprindo uma tradição, né, Lívia e Tássio, do que aconteceu também na eleição de Rafael Fonteles. 00:13, a campanha também começou com o adesivaço. Uma corrida contra o tempo, eu diria, Nádia. E Rafael, com essa marca, né, com o Fábio Novo, abrindo a campanha com todo o grupo, tentando mostrar a força, né, a força política desse bloco aí, que tem mais de 300 candidatos, quase 300 candidatos a vereador. E o adesivo e o veículo identificado tem um papel curioso na eleição. O presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara, Enzo Samuel, tem um papel curioso na eleição municipal, que é mostrar a presença, né, Lívia? Que é mostrar a presença do vereador, do candidato, no seu bairro, na frente da sua casa. É aquele termômetro que o cidadão olha e diz: olha, eu vi mais adesivo do fulano do que o ciclano. Por isso esse movimento para os candidatos iniciarem rápido essa adesivação. Mas tem muita gente que cola o adesivo e depois tira, a gente sabe. Exatamente. Bom para as gráficas. É porque a memória tem que se manter viva, né? Porque, principalmente numa eleição municipal polarizada, é quase isso mesmo. 5 adesivos de fulano, 4 de ciclano, então tá melhor para fulano. Então tem que ter esse termômetro aí para as gráficas. Tem gente que enche o carro de adesivo, que aí confunde o eleitor, não sabe nem quem vai votar. Coloca um adesivo de um candidato a prefeito de um, de vereador de outro. Aí. Bota um de um lado, né? Olha, teve adesivaço também na campanha do candidato à reeleição, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, esse adesivaço que aconteceu na Avenida da Zona Leste, na Avenida Lindolfo Monteiro, tá aí, Lívia Pessoa, o prefeito doutor Pessoa também com um grupo de vereadores, né? A base do prefeito se movimentando, os partidos aliados também, para colar os adesivos. Começou a campanha, o prefeito é do PRD, mudou de partido, candidato à reeleição pelo PRD. Isso, e também foi à 00:00, né? Não foi à 00:13, né? Mas foi à 00:00 ali. 00:13. Foi ali por volta desse horário, em avenidas da Zona Leste, mais distintas, para estipular bem aí o território de cada um. Olha, amanhã, ainda falando de agenda, o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, vai realizar uma carreata pelas ruas de Teresina. A concentração vai ser às 16h. O card está sendo divulgado aí nas redes sociais do candidato, vai ser no Vale do Gavião. Houve essa manifestação de doutor Pessoa e de Fábio Novo, agora amanhã a manifestação de Silvio Mendes. O Tássio falava agora há pouco sobre a sessão solene de aniversário de Teresina, que é tradicional ser realizada na Câmara Municipal. Praticamente nenhum vereador participou. Muito esvaziada, Nádia. A gente teve alguns eventos simultâneos, né? A missa um pouco antes, o debate aqui da TV Cidade Verde, inclusive o presidente da Câmara, Enzo Samuel, estava, e na Câmara a vereadora Poliana presidiu a sessão de aniversário. O prefeito enviou João Henrique como representante e muitos poucos vereadores presentes, representantes dos poderes também enviaram
outros nomes. A gente tem até alguns registros aí, a vereadora Poliana presidindo. Ela normalmente usava blazer verde, do Partido Verde, agora blazer vermelho do PT, se filiou ao PT. A gente tem aí o desembargador Sebastião Martins, do Tribunal Regional Eleitoral, a defensora Carla Iasca e outros representantes, mas de vereador, Nádia, bem prestigiado por outras entidades. Por outras entidades. Órgãos, mas pelos vereadores. Não tivemos o corte do bolo esse ano e a sessão em homenagem aos 172 anos da capital também bem esvaziada. Vamos falar de... Só para complementar, Nádia, e é muito simbólico porque a sessão que iniciou o ano legislativo também foi muito esvaziada, durou uns 15 minutos mais ou menos, com um discurso muito curto do prefeito, então eu acho que só continua esse mesmo padrão deste ano. E a federação do casamento que vem aí, outra federação. Só que não é para a eleição desse ano ainda, mas já está sendo trabalhada. Não, Nádia, chamam que a gente é jornalista, é ansioso, mas na verdade não é nada disso, é porque tudo está acontecendo. Reflete a ansiedade do que está acontecendo nos bastidores. Exatamente. Nós sabemos que desde o ano passado existe uma movimentação do União Brasil, do Progressistas e do Republicanos em formalizar uma união, uma federação desses três partidos. Inclusive se especulava que fosse acontecer para a eleição deste ano. No entanto, isso não aconteceu por motivos de União Brasil quer se federar junto com progressistas, mas não quer se federar com republicanos. E o Republicanos quer se federar com progressistas, mas não quer se federar com União Brasil. Então, o que vai acontecer? Conversei hoje com duas fontes muito importantes dos dois partidos, tanto do Republicanos quanto do Progressistas, e a fonte do Republicanos me repassou que é 99,9% de chance de haver essa federação entre o Progressistas e o Republicanos ainda este ano, mas depois das eleições, porque depende de alguns fatores. Dentre eles, a eleição do Marcos Pereira, que é o presidente nacional da sigla. Além disso, falei com a fonte do Progressistas, que me repassou que também está esperando a definição de Arthur Lira para o sucessor na Câmara Federal. Então, assim, existem alguns pontos que precisam se alinhar, mas já é uma certeza, os dois partidos vão se federar. Gente, a ansiedade não é nossa. Nos bastidores, onde está a notícia de verdade, esses meninos conseguem apurar tudo.